primeiro movimento com o nome de Antifa foi a Antifascistische Aktion, proclamado pelo Partido Comunista Alemão em seu jornal Die Rote Fahne, em 1932. Seu logotipo com duas bandeiras continua um símbolo amplamente utilizado por militantes até hoje. O início da década de 30 viu crescentes tensões devido aos confrontos entre militantes nazistas, comunistas e socialistas nas ruas das grandes cidades europeias. Berlim virou um palco de confrontos violentos entre os grupos. A década de 20 e a década de 30, sobretudo, elas são marcadas na Europa como as décadas de grupos paramilitares. Movimentos paramilitares são, na prática, grandes movimentos de arruaceiros. E que, neste desespero cultural, neste ambiente em que todas as explicações de sua infância naufragaram, ou seja, a religião não deu certo, o império não deu certo, a coesão social não deu certo, a nobreza não deu certo, então você se junta em grandes movimentos paramilitares, sobretudo com um ideal futuro de sociedade e aterrorizando a população local para que eles, à força, façam parte do seu ideal. Essa, na verdade, é a gênese dos camisas negras, às vezes camisas marrons. E os Antifa, eles surgem exatamente como grande grupo paramilitar dos comunistas. Voltando mais uma vez ao grande país do século XX, que é a Alemanha, em 1980, os anarquistas alemães, eles pensam em uma nova tática para se livrar do que eles consideram que é uma grande americanização da sociedade alemã, ou seja, a Alemanha ocidental capitalista. Eles inventam uma tática chamada Black Bloc. Os Black Blocs nunca foram um movimento, eles se consideram justamente uma tática, porque eles tentam explicar o tempo todo, nós não somos um movimento, não existe uma carteira de filiação de um Black Bloc, não existe um lugar onde os Black Blocs se reúnem. Os Black Blocs demonstram exatamente a valorização da violência pela violência. Eles começam a exportar o seu modelo para a Itália, para a França, para o Brasil, para os Estados Unidos, para vários lugares do mundo, mas este é um novo momento de um vazio de propostas da esquerda. Ou seja, ela sabe que ela perdeu. Ela vai cair, mas ela vai cair atirando. Roupas pretas, máscaras cobrindo o rosto e muita determinação para destruir propriedades e enfrentar a polícia. Nos protestos que têm ocorrido pelo Brasil, um grupo de manifestantes vem chamando a atenção por promover episódios de violência e vandalismo. Ele se autodenomina anarquista e é conhecido como Black Bloc. Em 2013, o Brasil também tem a sua revolução. Obviamente, o grande tema de cada um dos países era muito próprio. No caso dos Estados Unidos, era o dinheiro de Wall Street. No caso do Chile, da Espanha, eram os movimentos estudantis, assim por diante. O Brasil, ele tentava fazer manifestações com um tema muito claro: transportes. Todas as grandes cidades do Brasil
tem um problema muito sério com transportes, e este problema ele não é de esquerda ou de direita. Este é um problema objetivo, claro, factual, que afeta pelo menos 2 horas da vida de alguém que vive em grandes cidades por dia. Ou seja, focar os seus esforços em manifestações envolvendo transportes rendia. Todos nós, brasileiras e brasileiros, estamos acompanhando com muita atenção as manifestações que ocorrem no país. Elas mostram a força de nossa democracia e o desejo da juventude de fazer o Brasil avançar. De repente, deu-se a impressão de que a única forma de garantir a liberdade no Brasil e garantir todas as mudanças necessárias para um país com tantos problemas políticos e econômicos era ir para a rua e apoiar essas pessoas. Nestas manifestações de junho de 2013, eles começam exatamente desse jeito, ou seja, com 300, 500, 1000 pessoas. Em questão de 5 semanas, eles têm 1 milhão de pessoas nas ruas. E a aprovação passa de 80%. Eles tiveram mais aprovação botando fogo em ônibus do que o Lula dando Bolsa Família em 5 semanas. Este é o modelo revolucionário. É uma ferramenta muito interessante, né, que é a Google Trends, que você consegue ver desde 2005 os termos, né, o quanto eles são buscados na rede. A gente vai ver praticamente zerado o termo antifascista, né, ou mesmo o termo fascismo, ou o termo fascista. São pouquíssimos usos. Quando é que deu a primeira pipocada lá no gráfico do Google Trends? 2016. Ao mesmo tempo em que Donald Trump tomava posse do seu primeiro mandato, alguns integrantes do grupo Antifa queimaram uma limusine e depredaram lojas a algumas quadras da cerimônia de inauguração. Anti-Trump protests turned violent today. More than 200 people were arrested. 6 police officers were wounded. Trump cria o movimento America First, com o qual ele vai se eleger, ou seja, uma plataforma política colocando os interesses americanos em primeiro lugar. Isso é um tapa na cara direto da administração Obama, que, sendo uma administração de ideologia anticolonialista, ela pensa, por exemplo, no mal que a América fez ao mundo, o mal que a América fez à Líbia, o mal que a América fez ao México, o mal que a América fez a outros países, segundo a sua ideologia. Quando Trump começa a demonstrar o que seria sua plataforma de governo futuramente, From this day forward, it's going to be only America first. a tendência natural da explicação fácil da esquerda é chamá-lo de fascista, de racista, de xenófobo. He sees a fascist movement on the rise in the United States. Is Donald Trump actually a fascist? Oops, fascism. He supports a 21st century version of fascism. And as much as he's spewing his fascist ideology on stage, this man is arrogantly marching us towards fascism. Após a eleição de Trump, o movimento Antifa ganhou protagonismo na mídia. Em 2017, militantes se dirigiram até a Universidade de Berkeley, na Califórnia, em um protesto que resultou em mais de $100 mil de danos a propriedades. The chaos on campus began before Milo Yiannopoulos was set to speak at Cal. The controversial far-right-wing editor from Breitbart News criticized for racist and misogynistic views. O Milo é um polemista inglês, inclusive homossexual, abertamente homossexual, foi impedido de dar uma palestra em Berkeley através do uso da violência física e de violência física ampla, né? Um grupo grande foi lá, quebrou tudo, colocou fogo no quarto da universidade, bateu até nos policiais, e a palestra teve que ser cancelada. Ele é um jovem inglês, de origem grega, gay, e ao mesmo tempo católico, defensor do Ocidente, assim por diante. Quer dizer, era uma pessoa muito difícil de se debater, porque a esquerda não usa mais a lógica, ela usa o identitarismo. Como você vai fazer isso com Milo Yiannopoulos?
O objetivo em si não é cancelar aquela palestra específica. O objetivo é dar a seguinte mensagem para qualquer universidade que queira receber um palestrante não alinhado. Se você fizer isso, coisas ruins vão acontecer com você. Você vai se incomodar. Em 2020, após a morte de George Floyd, uma nova onda de protestos eclodiu e reuniu manifestantes antifascistas em diversas cidades americanas. Com a morte do George Floyd, começam vários protestos que vão deixar essa ideia de Antifa completamente famosa. Eles já mataram um policial negro, eles já mataram um dono de loja negro, eles já mataram mais negros do que George Floyd. George Floyd, inclusive, ele tinha uma extensa ficha criminal. Ele já tinha apontado uma arma para a barriga de uma mulher grávida. Ele estava com tantas drogas ingeridas no seu corpo que ele provavelmente morreria de overdose naquela mesma noite, simplesmente porque ele engoliu muitas drogas para tentar escapar de uma condenação por tráfico. Sem querer, né, desfazer a agressão que o policial fez, que foi errada, mas ele sofreu uma overdose de fentanil. Tinha fentanil no corpo dele suficiente, que é uma droga pesada, né, suficiente para matá-lo. E a gente sabe que o fentanil provoca a morte por sufocamento. O pulmão dele estava 3 vezes maior do que normal. Enfim, mas esses são detalhes que obviamente a imprensa não falou. A partir deste momento você tem esta confluência entre Black Lives Matter, entre Antifa. Você não tem nenhuma clareza sobre onde um começa, o outro termina. E eles começam a criar, inclusive, sovietes, ou seja, algumas cidades nos Estados Unidos, elas começam a ter um modelo de sovietes. Aconteceu em Seattle, aconteceu em Chicago, aconteceu em diversas outras cidades, nos quais você toma uma parte da cidade para si. Mais uma vez, este modelo de community organizer, de um pequeno bloco geograficamente determinado, e você cria a sua própria cidade com suas próprias regras, com seu próprio sistema, inclusive de repressão policial. E eles criam isto nos Estados Unidos, na terra da liberdade, no berço do capitalismo. No modelo da primeira emenda, eles criam um modelo soviético em 2020. E qual é que é a lógica desses protestos e por que eles continuam? Porque nesses locais, os procuradores da cidade, que são aqueles responsáveis por acusar alguém, né, de um crime, simplesmente não acusam. Ou seja, a polícia pega um sujeito que quebrou tudo na rua, prende, vai lá, né, o District Attorney, que é o termo utilizado aqui, que é o sujeito responsável por fazer a acusação, né, o promotor de justiça, e simplesmente não apresenta queixa. E aí tem um outro aspecto que pouca gente sabe. Os promotores aqui nos Estados Unidos são eleitos. As cidades elegem os promotores. Adivinha quem bancou a campanha de quase todos esses promotores de extrema esquerda que estão nas cidades? Quem falou George Soros acertou. As imagens de violência explícita, vandalismo, assaltos e assassinatos chocaram o mundo. Graças às redes sociais, podemos ser testemunhas do caos que tomou conta das ruas do país. Desde o ressurgimento do movimento Antifa, muitos livros e artigos foram escritos tentando desvendar o movimento e categorizar seus atos. Segundo autores da própria esquerda, as ações dos Antifas se direcionam contra os supremacistas brancos na tentativa de identificá-los publicamente para que sejam demitidos de seus empregos ou sofram outros tipos de represálias. Um dos ex-organizadores do movimento Antifa disse em uma entrevista para a CNN americana que a filosofia do movimento se baseia no confronto direto. The idea behind Antifa is that we go where the right-wingers go. That hate speech is not free speech. That if you are endangering people with what you say and the actions that are behind them, then you don't have the right to do that. And so we go to cause conflict, to shut them down where they are, because we don't believe that Nazis or fascists of any stripe should have a mouthpiece. Qual é a base da lógica Antifa? Eu tenho o direito
de ser violento com você e de calar você, porque eu estou evitando o pior. Eu estou evitando que um novo Hitler nasça. Eu estou evitando o nascimento aí de um movimento fascista que vai gerar o totalitarismo. Seria tipo assim, ó, eu estou autorizado a fazer um ataque preventivo contra você, porque se eu deixar você falar, você vai criar um movimento que vai transformar esse país num país totalitário. Além do combate físico nas ruas, parte do trabalho feito por antifas se dá na internet, onde grupos denunciam perfis e canais a fim de retirá-los do ar. Esse fenômeno ficou conhecido como deplatforming e já causou o banimento e censura de diversas páginas em redes sociais. Para os militantes do movimento, tudo o que eles consideram como fascista deve ser excluído do debate público. E ninguém está salvo da nova Inquisição. O fascismo para eles é tudo aquilo que não esteja alinhado com a agenda de esquerda. Se você não acredita na emergência climática, você é um fascista. Se você não acredita no racismo sistêmico, você é um fascista. Se você não acredita aí na redistribuição de riqueza através do Estado, o Estado cobrando mais imposto, oferecendo mais bolsas e mais benefícios sociais, você é um fascista, e assim por diante. E aí, se você for ver, quem defendia a violência contra o adversário político? Quem defendia o ataque, né, e calar o adversário usando qualquer subterfúgio? Era exatamente os camisas negras italianos, era exatamente a SA do Hitler. Então, quando a mídia começa simplesmente a colocar a pecha de fascista, de grupos supremacistas, de extrema-direita, em tudo aquilo de que ela discorde, ela cria uma situação muito perigosa. Não simplesmente ruim para o debate, mas de perigo físico. Porque agora, qualquer ameaça feita a um direitista, ela está legalizada. Ela está considerada, já justificada pela mídia. Agora, imagine se um direitista, por exemplo, fizesse aquilo que a esquerda faz. Imagine, por exemplo, um apoiador de Trump cercando uma parte da cidade falando: agora nós mandamos aqui e não vamos mais seguir a Constituição americana. Imagine um apoiador de Trump botando fogo em uma mercearia, em um posto de gasolina, em uma igreja, por ser contra quem frequenta esta igreja. Entenda que o Ku Klux Klan, ele fazia exatamente isso. Este double standard, esse duplo padrão da mídia, ele não só é uma coisa para ser criticada e para virar meme, ele é a coisa mais perigosa do século XX. This is the message echoing through the city today as neighbors come together to try to heal after a more peaceful night of protesting, after a more peaceful night of protesting. Encouraging the peaceful demonstration. Peaceful protests continued nationwide Thursday. One arrest had been made for federal crimes in connection to violent clashes that have often overshadowed these largely peaceful demonstrations. We begin with another day of peaceful protests in our area and around the world. Sandra, the crowd has been growing here all afternoon long. People peacefully gathering in protest. What you're seeing behind me is one of multiple locations that have been burning in Kenosha, Wisconsin over the course of the night, a second night. Most of these protests tonight have been peaceful. It's like rioters barricading officers inside the Hatfield Federal Courthouse, trapping officers inside. A, quote, commercial-grade mortar firework was launched by rioters. A federal agent's hand was impaled by planted nails. Another federal agent was shot with a pellet gun, leaving a wound deep to the bone. And tragically, 3 federal officers were likely left permanently blinded by the rioters using lasers pointed directly at their eyes. These are not the actions of so-called peaceful protesters. As pessoas acreditam nas próprias palavras, elas são enganadas por palavras sem nenhuma substância. E elas observam então na Avenida Paulista, em 2020,
manifestantes extremamente violentos, com rostos cobertos, usando armas brancas, ameaçando a população, dizendo que eles estão pela democracia. Eles marcham exatamente como paramilitares da década de 30 na Alemanha, na Espanha. A gente começa a hostilizar esses caras nas ruas. Primeiro a gente xinga, depois começa a bater nesses caras, depois fecha a loja deles, depois começa a criar regras, leis para justificar isso, e finalmente você mata, né? Então isso é muito perigoso. Quando você começa a aceitar a violência como um instrumento, né, uma arma política que faz parte do jogo, você entra num ciclo que nós já vimos o que pode acontecer. E o que se tenta fazer com essa suposta luta antirracista é simplesmente voltar a catalogar as pessoas em pequenas etnias, pequenos grupos que só podem ser tutelados por um grande Estado. Ou seja, o negro, ele precisa das cotas. A mulher, ela precisa da política de um partido socialista que vai fazer a revolução baseando-se no feminismo. Tudo isso é simplesmente você tornar as pessoas novamente incomunicáveis. Quando as pessoas se tornam incomunicáveis, quando não há mais esta evangelização, ou seja, a tendência à filosofia, a tendência ao convencimento, a tendência à conversão daquele que é o outro, você tem unicamente o controle absoluto de um Estado gigantesco tutelando todas as relações interpessoais.